Paz seja convosco. Amém. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho do nosso testemunho. Aproveitar que a igreja está fazendo 47 anos. Viemos aqui falar o que Deus tem feito em nossas vidas. E grande coisa Deus tem feito. Graças a Deus nós estamos aí na igreja há 19 anos, buscando a Deus, clamando ao Senhor todos os dias. E Deus tem prosperado nós bastante. Graças a Deus. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, que são uma bênção em nossa vida. Deus pela toda a liderança do Evangelho Quadrangular. Então, sabemos que tem a direção de Deus, e sem a direção dos nossos pastores, nós não ia chegar onde que nós estamos hoje. Então, nós agradecemos por tudo que os pastores fizeram na nossa vida, a igreja do Evangelho Quadrangular fez na nossa vida. Agradeço por tudo, pastor Robson, agradeço toda a liderança da nossa igreja por tudo, pela toda a força que o Senhor deu para nós aí, pastor Edilson, deu pastor André, todos os pastores da igreja aí. Agradeço porque eu sei que Deus é fiel e Deus tem cuidado da gente, tem nos abençoado muito, e eu sei que passamos muitas lutas, mas a palavra fala que nós ia passar por luta. Então nós passamos porque o Senhor tem glorificado e tem nos ajudado. Então, agradeço por tudo que tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que privilégio, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor e adorar o nome dEle. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez poder estar na Tua casa e Te adorar. Obrigado por esses irmãos, ó Pai, que estão em casa, que podem receber essa mensagem, Pai, e adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa equipe, Pai, que se dispôs a estar aqui e adorar o Teu santo nome. Deus, que o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que sejamos tocados pelo Teu poder e pela Tua unção. Que tudo que for ministrado, Pai, nesta noite, Pai, possa trazer transformação, reflexão nas nossas vidas, Deus. Que possamos, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nós. E em nome de Jesus nós abençoamos este culto e entregamos tudo que for feito a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós te adoramos, Senhor. Vamos cantar juntos. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Santo é o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há
minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Em nome de Jesus, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós cremos no Senhor Jesus. Cremos em ti, Senhor. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, Deus. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos te adorar, Senhor, e dizer que o seu nome é exaltado e que não há outro amor igual ao seu. Vamos cantar. Ele é um Deus com ousado amor. Nós te adoramos, Senhor. E não há outro amor igual ao teu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele é um Deus bom. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele entregou a vida. Ei. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz, cante. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. E não há outro amor que se compare ao teu. Aplauda o Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos neste culto da família, na presença do Senhor, nesse primeiro domingo do mês de julho. Nesse momento agora, nós vamos fazer a consagração dos dízimos e das ofertas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem permanecido fiel ao Senhor. Não há outro caminho. A fidelidade, ela é uma via de mão dupla. Quando nós somos fiéis, nós provocamos a realização dos projetos de Deus, da vontade de Deus, na nossa casa, na nossa vida e também na nossa família. Não troque a sua fidelidade a Deus por algum bem, por alguma realização momentânea, por algo que você possa ter um desejo forte no seu coração e queira realizar agora de imediato. Não realize isso com aquilo que pertence ao Senhor. Os dízimos e as ofertas pertencem ao Senhor. E nós não podemos negociar a nossa fidelidade com Deus. Nesse momento nós vamos orar consagrando ao Senhor. Lembrando que você pode realizar um Pix, um depósito bancário, uma transferência bancária. Você tem meios e condições para manter a sua fidelidade ao Senhor. E também, fazendo isso, você pode trazer esse comprovante no altar em um dos nossos cultos presenciais no domingo. São 5 cultos presenciais. Ou durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9 até as 17 horas. Pode passar aqui pela igreja para ter um momento de oração, um momento de consagração e um momento também de apresentar dízimos e ofertas na presença do Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, pela fidelidade deste irmão, desta irmã. Ele sabe que ele está plantando no terreno mais fértil que existe, no terreno do reino de Deus. Que o Senhor abençoe a vida deste irmão, a vida desta irmã, e que eles sejam, Senhor, produtivos em Ti. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre eles, como diz a Tua Escritura, uma bênção tal que dela venha uma maior abastança. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do pensamento na família. Como nós pensamos? O que é que controla a nossa mente? Somos vítimas ou somos protagonistas? Nós vamos começar com o texto de Filipenses capítulo 4, verso de número 7. E o texto diz assim:
E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Fala conosco no poder do nome de Jesus, porque nos importa, Senhor, tão somente ouvir a tua voz. Hoje nós vamos utilizar a versão da NTLH. Então nós vamos utilizar a versão, a tradução na linguagem de hoje, em todos os textos que iremos mencionar aqui nesta pregação. Eu quero mencionar também o texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, no momento em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo e respondendo a uma das tentações. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Muito bem, no primeiro texto que nós lemos, nós observamos que a paz que vem de Deus e que ninguém consegue entender, a mente humana não consegue entender, ela vai guardar o coração e a nossa mente, porque nós estamos unidos com Cristo. Então você observe que o coração e a mente, eles são guardados por essa paz que vem de Deus quando nós estamos em Cristo. Mais uma vez, o texto está citando a importância dos pensamentos, a importância da nossa mente, a importância do que se passa aqui dentro da nossa cabeça. E quando nós tratamos a respeito desse assunto, segundo o texto nos diz que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Por quê? Porque a nossa mente, ela é uma porta de entrada. E nós precisamos observar muito bem o que é que faz parte dos nossos pensamentos. Veja bem, eu sei que controlar os pensamentos é algo extremamente difícil. Requer um trabalho, requer uma disciplina muito grande, mas não é algo impossível quando nós vivemos no Senhor. É claro que um pensamento entrar na nossa mente é algo que acontece assim, muito rápido, mas daí esse pensamento crescer, esse pensamento estender-se, esse pensamento se tornar em algo maior e prejudicial, é aí que entra o exercício da nossa vontade. É exatamente nesse ponto que entra a nossa confiança no Senhor para parar, para barrar, para impedir um pensamento que nós percebemos já logo no início que não vai produzir algo de bom para nós. Como isso está acontecendo no território da mente e ninguém sabe, porque o que nós pensamos só nós sabemos, pelo menos inicialmente assim, e o próprio Deus. Então nós pensamos assim, olha, não vai ter tanto problema, porque só eu e Deus sei disso. Porém, esse pensamento que está na nossa mente, e que é verdade, nós sabemos e Deus também sabe, Satanás não tem o poder de saber o que nós pensamos, mas ele tem a sutileza de sugerir, de soprar aquilo que nós podemos pensar. Ele tem como jogar aquela seta dele e dar um start, dar um início naquilo que nós podemos pensar. E aí que está o grande perigo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ninguém sabe o que estou pensando, só eu e Deus está no campo da minha mente. Mas o inimigo pode ter soprado aquilo. Por exemplo, um pensamento de extrema angústia, de extrema tristeza, um pensamento de ódio, um pensamento obsessivo, um pensamento obsceno. Isso eu não estou dizendo que todos eles venham do inimigo, mas eu estou dizendo que eles podem vir sim do inimigo. É claro que todos eles primeiro trabalham com o desejo nosso. Pecado jaz à porta. Todos os pensamentos que sitiam, que ocupam a nossa mente, eles têm muito a ver conosco mesmo, com a nossa forma de viver, com a nossa maneira de enxergar as coisas. Mas nós precisamos, número 1, questionar os nossos pensamentos. Nós precisamos questionar. Por que é que eu estou pensando assim? Por que é que eu estou analisando as coisas desta maneira? O que é que me levou a enxergar as situações dessa forma? Isso é muito importante, porque a maioria dos conflitos que nós vivemos, a grande maioria, ela começa interna, ela começa dentro de nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos problemas que os homens vivem na terra
começa dentro deles mesmos. Problemas que se tornam problemas de uma nação começaram dentro de um homem. Ideias que hoje tomam conta de uma nação inteira começaram dentro de um homem. Filosofias começaram dentro de um homem, através de um pensamento. Isso acabou tomando conta da humanidade inteira. O que nós pensamos é muito importante. E o que nós permitimos entrar dentro de nós, dentro da nossa mente, aquilo a que nós nos expomos, vai decidir como é que a nossa vida vai caminhar. Vai decidir como serão as nossas decisões. Foi feita uma pesquisa, determinada vez, com um rapaz que resolveu durante 30 dias comer tudo quanto é coisa que não presta. Ele fez uma alimentação muito ruim. Não tinha nada de balanceado na alimentação dele. Uma alimentação extremamente prejudicial à sua saúde. Durante apenas 30 dias. E ele se alimentou assim. Depois de 30 dias, ele foi fazer os exames e todos os seus exames principais estavam alterados. E ele fez isso como uma pesquisa que eles estavam fazendo. Observe bem. Porém, eles não pensavam que os danos causados na vida daquele jovem seriam irreversíveis. Eu estou falando de 30 dias se alimentando pessimamente. Os danos foram irreversíveis. Ele teve problemas de saúde que se tornaram crônicos num período de 30 dias. E não teve como mais resolver aquilo. Esses problemas o acompanharam ao longo da sua vida. Órgãos no seu interior foram prejudicados para o resto da sua vida, por ele se expor a 30 dias de uma péssima alimentação. Espiritualmente, o inimigo sabe disso. E ele vai jogar sujo. Ele vai usar tudo o que ele tiver para tentar sujar você, para tentar impedir você de desenvolver o seu potencial, a sua capacidade. É por isso que nós precisamos vigiar no que nós pensamos. É por isso que o segundo texto que nós lemos, Jesus respondendo a Satanás, dizendo: o ser humano não vive só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas vive de tudo o que Deus diz, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Justamente por causa disso, porque assim como uma alimentação prejudicial pode causar-nos problemas crônicos para a vida inteira, dependendo do volume e da intensidade com que nós nos alimentarmos errado, da mesma forma, os pensamentos que ocupam a nossa mente podem nos prejudicar a nossa caminhada inteira. A nossa casa, a nossa família, é o lugar onde nós desenvolvemos as relações marido e mulher, relações pais e filhos, relações filhos com os pais, enfim, as relações familiares. Ali, na família, é um lugar de treinamento. Ali é o lugar onde nós nos expomos. Na nossa casa é o lugar onde nós somos quem nós somos. Não existem máscaras, não existem eu penso que seja assim, eu penso que seja dessa forma. Na nossa casa nós estamos completamente revelados e completamente expostos. E é justamente ali, dentro da nossa casa, que nós precisamos vigiar mais o que é que nós pensamos. E daí a gente pode começar a pensar, por que é que nós agimos de determinadas maneiras? Por que é que nós agimos de determinadas formas? Justamente porque nós abrigamos o nosso pensamento e permitimos na nossa mente coisas que não são produtivas. Coisas, sim, que não provêm de Deus. Isso é um grande desafio para todos nós. Quando nós observamos o Salmo 119, verso 147, diz assim: antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Antes do nascer do sol, Davi aprendeu a necessidade de estar em Deus, a necessidade de buscar a Deus. Nós vivemos uma vida, meus queridos, muito corrida, muito corrida. É muito perigoso a gente acordar de manhã e já sacar a mão e pegar o celular, até aí não tem problema, mas já abrir direto nas mensagens, já abrir direto nas redes sociais, sem primeiro colocar a palavra de Deus.
sem primeiro observar o que diz o texto da palavra de Deus, sem primeiro nos alimentar com a palavra de Deus, logo pela manhã. Como também deveria se tornar um hábito nosso, antes de dormir, nos expor à palavra de Deus. Porque nós vamos passar um tempo dormindo, que seja 6, 7, 8 horas dormindo, com os últimos pensamentos que passaram pela nossa cabeça, nos marcando ali durante o período da noite. Então é muito bom terminar o dia fazendo uma reflexão, e fazendo uma reflexão com Deus. É muito bom terminar o dia lavando a pia da nossa mente. É muito bom terminar o dia lavando os pratos, os copos, os talheres que foram sujos durante o dia da nossa mente. É muito bom organizar a nossa bancada mental antes de dormirmos, para nós dormirmos limpos com o Senhor, meditando no Senhor, com a palavra de Deus fazendo diferença na nossa vida. E assim também é muito bom nós acordarmos, porque vamos viver um dia nos preparando, nos lavando, nos escovando, nos penteando, nos limpando com a palavra de Deus em primeiro lugar. Isso é fundamental. E você pode pensar assim: pastor, o que isso tem a ver com a família? Tudo. Porque se nós estivermos filtrados em Deus, através da sua palavra, de um bom relacionamento com Ele, dentro da nossa casa, da nossa família, nós vamos viver muito bem. E eu quero te dizer algo muito importante: as relações positivas, sadias, bíblicas, santas, que você desenvolver dentro da sua casa, essas relações vão ecoar para todos os níveis em que você vive. Se você conseguir viver bem, em paz, com tranquilidade, com serenidade, dependendo de Deus, com disciplina, dentro da sua casa, na sua família, isto será como que um aporte, uma estrada, um asfalto, um caminho que vai te dar segurança para poder pisar onde você for, em todas as áreas de relacionamento da sua vida. Começa dentro da nossa casa. Deus estabeleceu a família e nos estabeleceu como família. Nós nascemos uns dos outros como família, justamente para nos treinar em todas as relações que nós vamos ter fora da família. E nós devemos pensar sério nisso, porque assim nós todos iremos formar a grande família de Deus. É uma rede de relacionamentos que tem que ser sadios, que tem que ser produtivos. E para isso precisam de Deus. Questione os seus pensamentos. Questione. Faça sempre essa pergunta quando algo vier à sua mente. Espera aí, isso aqui que eu estou pensando vai me levar para onde? Isso aqui que eu estou pensando é bom, é produtivo? Isso aqui que eu estou pensando alimenta a minha carne ou alimenta o meu espírito? Porque muitas vezes o que vem à nossa mente, inicialmente vai parecer bom, vai parecer até gostoso. Porque tem muitas coisas que alimentam a nossa carne e aparentemente são boas e são gostosas. Se o pecado ele não tivesse uma aptidão, ele não nos tentaria. Se o desejo errado ele não tivesse algo que fosse bom, ou que pelo menos prometesse algo que é bom, ou produzisse algo que é bom, mesmo trazendo prejuízo, ele não nos tentaria. É como, por exemplo, o uso das drogas. Os cientistas, eles já descobriram que a maconha, a cocaína, o crack, elas liberam a questão da serotonina, a questão dos hormônios que trazem o bem-estar, que trazem alegria, o próprio cigarro. Então você não pense que uma pessoa quando fuma, essa pessoa é uma pessoa extremamente ignorante. Você não pense que a pessoa que está nas drogas, ela está ali porque chupar fumaça é algo que ela gosta, dar uma picada na veia é algo que ela gosta, cheirar um pó é algo que ela gosta. Não é isso, mas é o que isso produz. É o que isso produz na mente. A pessoa fala assim: eu vou fazer uma viagem. Ela esquece dos seus problemas. Por quê? Porque a serotonina ela é liberada. O hormônio da alegria, do prazer, da felicidade, ele é liberado. Então a pessoa se sente bem. Então aparentemente parece que é algo bom, parece que é algo positivo. Não é à toa que milhões de pessoas estão envolvidas com a desgraça das drogas. A mesma coisa é quando uma pessoa ela toma a bebida alcoólica e ela fica ali alcoolizada, ela fica bêbada. A mesma coisa, ela sente uma alegria, ela sente uma expansão, às vezes até misturado com um choro, com uma tristeza. Mas por que você acha que ela faz isso?
Porque ela gosta de arrebentar o seu fígado? Porque ela gosta de arrebentar a sua saúde? Não. Mas veja bem, aquilo que produz algo que é bom, porque esses hormônios do prazer e da alegria fazem parte do nosso organismo, e eles são bons. Eles são bons. Mas aquilo que se torna o gatilho para liberar o que é bom é algo extremamente ruim, que está liberando algo que é bom, mas destruindo outras partes do corpo. A mesma droga que libera os hormônios que trazem prazer, ela acaba com os neurônios. Ela destrói a capacidade de raciocínio. Ela destrói a capacidade de pensamento. Ela vai matando a pessoa por dentro. Fora outros problemas seríssimos de saúde que ela pode causar em diversos órgãos do corpo. A mesma embriaguez que libera esses hormônios que trazem alegria, ela acaba com o fígado. Ela destrói também as partes internas do corpo. Ela traz doenças crônicas e irreversíveis. Então você veja, as coisas que são ruins, os pensamentos ruins, inicialmente, eles produzem algo que é muito bom. Mas, por trás desta cortina de bondade, eles estão produzindo algo dentro de nós que é extremamente prejudicial, destrutivo e mortal. Temos que tomar muito cuidado com isso. Questione os seus pensamentos. Segundo, conheça os seus inimigos em relação àquilo que você pensa. Vamos falar de 3 inimigos aqui. Primeiro deles, o diabo. Mateus 13, 28. Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Veja bem, o diabo é nosso inimigo. E aqui, os próprios discípulos de Jesus, quando ele falava a respeito dessa parábola e do joio crescendo junto com o trigo, a pergunta foi, quer que arranque o joio? Qual foi a resposta? Não arranque, porque se arrancar o joio, pode prejudicar também o trigo. Então o diabo, ele quer semear aquilo que não presta, no meio daquilo que presta. Vamos tomar muito cuidado com essa mistura. E nós vivemos hoje e em todos os tempos isso aconteceu. Mas eu digo hoje, pelo tipo de igreja, quando nós pensamos na cronologia da igreja, nas igrejas do Apocalipse, nós vivemos hoje um tempo em que a igreja, ela quer exercer o seu próprio governo. O povo, Laodiceia, é exatamente a igreja do próprio juízo. É a igreja que ela mesma, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto, isso aqui é bom para mim. Isso aqui eu aceito como algo para eu poder viver. Já esse outro aqui eu não gosto, esse aqui eu não aceito, esse aqui não me parece tão bem. Nós vivemos numa época hoje, na época dos likes. As pessoas estão muito preocupadas com os dislikes. Elas estão muito preocupadas com o que vão falar ou como vão parecer na internet, na rede social e assim por diante para os outros. Qual é a visão que os outros têm de mim? Isso importa muito mais do qual a visão Deus tem de mim. E isso importa muito mais, a questão da visão que os outros têm de nós está importando muito mais do que a questão da ética. Eu estou correto? Eu estou fazendo isso conscientemente, pleno? Hoje, essas coisas não entram em questão. Então a gente acaba se transformando em um objeto de mídia. A gente acaba se transformando em alguém que os outros precisam aprovar e precisam gostar. Porque se eles não aprovarem, se eles não gostarem, nós estamos fora do páreo, nós estamos fora da mídia. Temos que tomar muito cuidado com isso. Veja João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade. Porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Não se engane. O diabo não vai parar de mentir. Ele é o pai de todas as mentiras. Ele é nosso inimigo. Ele é inimigo da nossa mente. Ele vai tentar controlar a nossa mente, do mesmo jeito que fez no Éden. Ele vai tentar colocar em xeque o poder da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Hoje, nós escutamos muita gente falar assim, olha, o Gênesis é apenas um livro de história, é apenas uma maneira romântica de se contar
algo que é importante, que é até importante para a questão das relações humanas, mas não é algo que realmente aconteceu. Veja como isso é perigoso. Porque se Adão e Eva não existiram da forma que diz o Gênesis, se a serpente não conversou com Eva da forma que diz o Gênesis, se Deus não disse algo para Adão e Eva sobre uma determinada árvore que não deveria ser comida, como diz o Gênesis, se Eva não comeu desse fruto, deu a Adão e ele comeu e eles pecaram, como diz o Gênesis, se isso não aconteceu, então não aconteceu o pecado original. Se não aconteceu o pecado original, então o pecado não existe. Se o pecado não existe, então a promessa de que viria o Messias, o Salvador, que iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, isso também não existe. Veja como isso é sutil e como isso é perigoso. Satanás, ele lança no mundo moderno, também em tempos atrás, ele colocou esse mesmo tipo de ideologia para dizer assim, olha, os acontecimentos do Gênesis em relação ao Éden, eles não são acontecimentos reais, eles são acontecimentos figurados. Mas você consegue observar agora comigo o perigo que é essa crença? O perigo que é essa afirmação? Porque se é assim, não houve pecado. Se não houve pecado, não houve queda. Se não houve queda, não há necessidade de um Salvador. E do mesmo jeito, sutilmente, os que defendem essas ideias, defendem também de que Jesus foi um personagem inventado, de que Jesus foi alguém que se inventou na história. Inclusive, existem muitos cientistas que pesquisaram a existência de Jesus baseado nessas ideias de que ele não existiu, e baseado na ideia de que iriam contrapor e provar que ele não existiu. E todos que fizeram isso até aqui não conseguiram prová-lo, e a grande maioria deles se converteu, porque eles chegaram à conclusão de que Jesus não apenas existiu, como ele existe, e se tornou o Senhor das suas vidas e Salvador das suas vidas. Mas observe, veja como que as mentiras do diabo, elas são sutis. Como que as mentiras do diabo, elas acontecem de uma forma subliminar, para poder nos desviar do propósito de Deus. Você sabia que Satanás, sendo o pai da mentira, ele vai tentar fazer você desacreditar das Escrituras? Ele vai tentar fazer com que você divida as Escrituras. Em que aspecto, pastor? No aspecto de aceitar algumas coisas como divinas e outras coisas como não divinas. No aspecto de pensar das Escrituras. É como uma criança que está aprendendo a se alimentar e que o pai coloca um prato farto para ele, com salada, né? Mas esse prato também tem batata frita, nesse prato também tem bacon, nesse prato também tem carne. E esse jovem, ele pinça os pedacinhos do bacon, da batata frita, da carne, mas ele deixa a salada de lado, porque a salada não é tão apetitosa, ela não tem um gosto tão maravilhoso, ela não cai tão bem assim ao paladar. Então ele começa a pinçar. Muita gente começa a fazer exatamente isso com as Sagradas Escrituras. É o engano do diabo. O que isso tem a ver com o nosso pensamento? Tudo. Porque se nós formamos um pensamento seletivo em relação às Escrituras, não entendemos que estamos numa guerra, que estamos numa batalha, e não aceitamos as Escrituras, ele vai mentir para nós, e daqui a pouco, de uma forma sutil, se você se alimentar errado, o que vai acontecer? Você vai desenvolver doenças físicas, você vai acabar desenvolvendo fraqueza, daqui a pouco você está anêmico. A mesma coisa é espiritualmente falando. Enganou a sua maneira de pensar, enganou a sua forma de absorver o que é correto. Você começou a fazer concessões e aceitar o errado como certo de uma forma sutil, porque nada acontece assim de maneira abrupta. Daqui a pouco você está desviado, frequentando a igreja, enfraquecido, frequentando a igreja, e perguntando assim: o que há de errado? Tem alguma coisa acontecendo errado lá fora. E não é lá fora, é dentro. É dentro, porque não vigiou, não se apercebeu da astúcia do inimigo, tentando te enganar, tentando te enfraquecer, enfraquecendo os seus pensamentos, justamente através daquilo que ele conseguiu implementar dentro da sua mente. Olha Tiago 1,15. Então, esses desejos, esses pensamentos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte.
Então o diabo é nosso inimigo. Ele planta pensamentos, desejos contrários à palavra de Deus. Foi assim desde o início. E esses pensamentos fazem com que a gente erre o alvo, fazem com que o pecado nasça. E quando o pecado nasce e já está maduro, ele cresce, ele produz a morte, porque o fruto do pecado é a morte. É um perigo, é um perigo. Segundo inimigo da nossa mente, a nossa própria natureza. A nossa própria natureza. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Veja como isso é sério. É por isso que nós, quando nos convertemos, conhecemos a Jesus e começamos a andar com Ele, nós não entendemos o porquê de certas atitudes das pessoas. Nós não compreendemos. Nós não compreendemos por que tanto egoísmo. Nós não compreendemos por que tanto ódio. Nós não compreendemos por que tanta raiva. Nós não entendemos por que tanta corrupção. Nós não entendemos por que tanta ignorância espiritual. Nós não conseguimos compreender. Mas por quê? Porque a nossa mente não está mais dominada por esta natureza, controlada por esta natureza humana. Mas nós éramos assim. Antes nós não aceitávamos o óbvio. Os nossos olhos estavam completamente fechados. Nós não aceitávamos o óbvio. Você deve, inclusive, se lembrar, muitas pessoas que hoje servem a Cristo, que estão me ouvindo, você teve medo quando você recebeu Jesus. Algo batia assim dentro do seu coração. Aí agora, eu estou com medo de ser crente. Eu estou com medo. Havia um medo lá dentro que você não sabe o porquê. Não estou dizendo que isso acontece com todos, mas acontece com muitos. Quantas pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador? Veja bem. E demoram anos para serem batizadas nas águas. Como é que você explica isso? Por que é que isso acontece? Porque tem um medo ali dentro que a pessoa não sabe de onde vem, não sabe o que é. Mas sabe o que é isso? O controle da natureza humana. A natureza humana é nossa inimiga. Nós devemos entender isso. Desde que nós nascemos no pecado. E este corpo, pelo fato de ter nascido no pecado, ele vai ponderar, desejar as coisas naturais, as coisas carnais, as coisas terrenas, que diferem de Deus, que são contra Deus. E você precisa saber isso. Isso se torna um inimigo para os seus pensamentos, a própria natureza humana. Ora, como é que você pode explicar? Como é que você pode explicar? Pessoas que pagam, por exemplo, eu estava vendo o anúncio de uma bicicleta. 120 mil reais. Eu estou falando não é de uma moto, não estou falando de um carro. Eu estou falando de uma bicicleta. 120 mil reais. Eu disse, mas como pode custar isso? Eu não estou desmerecendo a tecnologia que tem naquela bicicleta. Como é que nós podemos explicar um carro custar $500 mil? Você sabia que muitas das coisas que têm um alto custo, tem outras coisas que utilizam os mesmos materiais que essas coisas que têm alto custo utilizam, mas tem um preço muito mais moderado. Por que tem certas coisas que têm um custo tão alto? Você sabia que quando alguém adquire ou consome esse tipo de produto, ele não está consumindo um produto, por exemplo, um relógio. Ele não está consumindo um relógio em si, mas ele está consumindo uma marca. Uma marca. E o que custa caro é a marca. Por exemplo, não é o relógio, não são as peças. É um relógio que é feito de aço inox. Tem vários modelos que são feitos de aço inox. Mas alguns modelos trazem uma marca, trazem um nome. E dependendo do nome que esse relógio traz, ou que essa bicicleta traz, ou da marca, do símbolo que este automóvel traz, ele custa milhões e milhões, centenas e centenas de reais ou de dólares a mais. Não é porque a qualidade é melhor, e muita gente diz assim, olha que qualidade, essa roupa tem uma qualidade excepcional. Não é questão da qualidade, não é.
é questão da marca. É questão da marca. A pessoa não está comprando uma camisa, um relógio, um carro, uma bicicleta. Ela está comprando uma marca que lhe defere status, poder, domínio, destaque. É por isso que quando uma marca se consolida, por isso que quando uma marca se firma, as pessoas querem ter o produto daquela determinada marca, mesmo que não seja tão bonito, mesmo que não seja tão atraente, mas se trouxer a estampa daquela marca, isso confere status para quem usa. Então, você começa a observar como é a natureza humana. A natureza humana nos leva a querer destacar-se diante dos outros, parecer maior do que os outros, parecer melhor do que os outros. Veja como isso é sério. Isso é diferente do reino de Cristo. Porque no reino de Cristo, o interesse de Cristo não é nos tornar maior do que os outros. Pelo contrário, aquele que é o maior deve se tornar o servo, deve se tornar o menor. Observe como isso é interessante. O mundo está girando em torno desses conceitos, em torno desses desejos, em torno desses padrões. Esses padrões cercam o mundo. Isso é muito perigoso. Observe o texto de Romanos 7,19. Paulo dizendo: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Por que ele dizia isso? Ele dizia isso por causa da natureza humana. A natureza humana é um inimigo natural aos nossos pensamentos. E a natureza humana pode nos levar a desenvolver pensamentos extremamente prejudiciais. Quando a Bíblia fala em Gálatas sobre as obras da carne, está literalmente falando sobre as obras da carne. Obras que podem nos levar a viver uma vida escrava. Obras que podem nos levar a viver uma vida completamente desprovida da bênção de Deus. Não porque Deus não queira, pelo contrário, mas porque nós acabamos dando vazão àquilo que não glorifica a Deus. Então observe nesse segundo ponto. Primeiro ponto nós falamos: questione os seus pensamentos. Não pense que tudo que você está pensando só você e Deus sabe. No desenvolvimento do pensamento, sim. Mas no sopro inicial do que pensar, o diabo pode estar soprando alguma coisa, dando o apontamento inicial para que você desenvolva um tipo de pensamento que possa acarretar em atitudes destrutivas para você depois. Segundo, conheça os seus inimigos. Os 3 inimigos nós vamos falar aqui, desses pensamentos destrutivos que te transformam numa vítima. Primeiro deles, o diabo. Segundo deles, a natureza humana. Terceiro, a corrupção do mundo. A corrupção do mundo, o sistema do mundo, os valores do mundo. Esses valores, eles são os melhores para nós? É claro que não. 1 João 2,16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Mais uma vez, ressalto, estou lendo na NTLH. Nada do que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Se nós analisarmos aqui, ele está dizendo que nada deste mundo vem do Pai, e ele destaca: primeiro, os desejos da natureza humana. Segundo, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Veja se não foi exatamente isso que fez com que Eva comesse do fruto proibido. E o orgulho pelas coisas da vida. Conquistei isso, conquistei mais aquilo outro. Nós vamos encerrar a mensagem pensando nisso. Nós ainda vamos falar o terceiro ponto, mas no encerramento eu vou voltar aqui nesse ponto. Veja bem, o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Agora veja, existe uma maneira mais inteligente para Satanás do que seduzir as pessoas para viverem longe de Deus, do que causar nelas um desejo imensurável pelas coisas do mundo.
E eu quero que você pense nisso. Se nós desejarmos de uma maneira aviltante as coisas aqui desta vida, nós corremos um risco sério. Nós estamos em perigo. Tem gente que você fala assim, Jesus está voltando, e a pessoa diz assim, mas não vai dar tempo de eu casar não? Como se o fato dele se casar fosse melhor do que Jesus voltar e ele viver na glória. Pense para você ver. Pense. Tem muita gente dizendo assim, ele pode voltar, mas eu ainda tenho muitas coisas para poder fazer. Significa que as coisas que eu tenho para poder fazer, pense, são muito mais importantes ou vão me dar um prazer muito maior do que viver com Jesus. Irmãos, o inimigo tem enganado a muitos dentro das igrejas evangélicas, gente crente e até mesmo piedosa, com a corrupção mundana, porque é sutil, essa é uma forma de Satanás agir. E você não pense que isso é algo simples. Pense nos impérios, os imperadores romanos se colocando como se fossem deuses. Ora, não eram, e no fundo sabiam que não, mas tinham aquele gostinho de parecer deuses, tinham aquele gostinho de alguém ficar ali o abanando, de ter alguém ali do seu lado colocando uma uvinha na sua boca, de dizer assim, vai, e a pessoa sai correndo como se fosse um animal, vem, e ele vem correndo como se fosse um animal, um bicho de estimação. Isso parece bom, isso parece poderoso, passar no meio das pessoas e todo mundo curvando a cabeça, todo mundo se curvando. Eu me lembro dos escritos a respeito dos mártires de Policarpo, que se recusou a dizer que César era o Senhor, e foi lhe dada uma oportunidade, dizendo, olha, ou você nega Jesus como Senhor, e confessa que eu sou o Senhor, e você vive, ou então você vai ser morto, você vai ser martirizado. Ele disse, por mais de 80 anos eu tenho servido a Jesus, e Ele não fez nada de mal para mim, por que eu haveria de negá-lo? Mas olha o desejo deste imperador, diante de um homem que está servindo a Deus, que não se curva a Ele, que não o reconhece como Senhor, o desejo insaciável de ver este homem que conhece a Deus, que sabe quem é Jesus, se curvar diante dele. Aquilo para ele seria o ápice, a ponto dele mandar matar este homem, porque ele não se curvou diante da sua suposta soberania. Esse imperador morreu. Assim como Policarpo também morreu e foi martirizado. Mas a pergunta é, onde está Policarpo? Com quem ele está? E onde está esse imperador que julgava e pensava ser Deus? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A corrupção mundana. O mundo vai tentar te seduzir. Vai tentar seduzir a sua casa. Vai tentar seduzir a sua família. É na família que nós precisamos cultivar esses princípios. Dentro da nossa casa, nós precisamos ensinar para os nossos filhos, escute o que eu vou dizer, a pensar. Nós ensinamos as pessoas, e o ser humano, ele é nesse sentido domesticável, ele precisa aprender, ele precisa de disciplina. Nós ensinamos as pessoas a arrumar uma cama, nós ensinamos as pessoas a pentear um cabelo, nós ensinamos as pessoas, os nossos filhos, a terem asseio, a escovar os seus dentes, a lavar as suas mãos, a como comer com os talheres. Tudo isso as pessoas vão aprendendo. Mas rarissimamente nós tocamos no campo do pensamento. Porque parece um campo intocável. O que pensar? O que pensar? E o que nós pensamos pode decidir a nossa vida. É exatamente assim. Exatamente assim. Antes de qualquer coisa se tornar uma ação, uma atitude, primeiro ela passa pelo campo do pensamento. Nós não fazemos nada do que não estamos convencidos, do que a nossa mente não está convencida. E eu acredito que o pecado foi um arrazoar de tempo. O pecado inicial, original, foi um arrazoar de tempo. Sim, um arrazoar, uma tomada de razão, uma discussão, né? Eu acredito aí sim, piamente que as coisas aconteceram exatamente dessa forma. Mas acredito que além, que levou mais tempo. Acredito que ali nós temos um resumo da conversa. Mas se essa conversa levou muito tempo,
que aquilo foi arrazoando, passando pela mente de Eva e também pela mente de Adão. Sim, pela mente de Adão. Embora não foi ele que ouviu as palavras diretas no ato do pecado, eu acredito que essas possibilidades também passavam pela mente dele, porque eu não consigo compreender simplesmente a mulher chegando perto dele depois do ato de ter comido, oferecer ele comer como se fosse um bobão. Esses pensamentos passaram pela sua mente, passaram pelo seu escrutínio secreto, pela sua avaliação de valores, até se tornar uma razão para ele, até se tornar um ponto definido para ele. Era a batalha que ele e que Eva teriam que enfrentar. Ou eu acredito no que diz Deus, as verdades de Deus, ou eu acredito que as verdades de Deus não são verdades, que elas são mentira. E o que essa serpente, e veja bem que Deus disse que ele teria autoridade sobre tudo que estava no jardim, autoridade sobre os animais. Como é que ele pôde se submeter a um animal, qual ele tinha autoridade sobre o animal? Era para ele ensinar para o animal, e não o animal ensinar para ele. Mas as coisas começaram a acontecer daqui, ó. Absurdos, nós podemos chegar, o ser humano pode chegar a fazer absurdos, e nós vemos isso todos os dias. Por quê? Porque as coisas começam aqui, ó, no arrazoar da mente. Cuide dos seus pensamentos. Um divórcio, um casamento que acaba, ele não acaba da noite para o dia. Coisas vão acontecendo aqui, ó, na mente do homem, da mulher, porque isso é permitido. Dos filhos, um filho não se revolta, não vai para as drogas da noite para o dia, não sai de casa, não se torna um menino rebelde da noite para o dia. Não, as coisas vão acontecendo aqui, ó, no campo da mente. Então, 3 inimigos: o diabo, a natureza humana, a corrupção mundana. Terceiro, coloque a sua mente no que é correto. Coloque a sua mente no que é correto. Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Coloque na sua mente tudo o que é bom. Coloque a sua mente em Jesus. 2 Timóteo 2:8. Lembre-se de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Lembre-se de Jesus Cristo. Coloque Jesus na sua mente. Coloque Jesus como a pauta dos seus pensamentos. Coloque Ele como crivo daquilo que você está pensando. Coloque também a sua mente nos outros, ou para servir aos outros. Filipenses 2:4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós vivemos num tempo onde cada um procura os seus próprios interesses. Você sabia que essa é uma das formas e uma das maneiras que Satanás mais usa para cegar a humanidade? Como o ser humano é egoísta. Como o ser humano é egoísta. Haja visto, irmãos, a quantidade de ímpios que haverão de perder a salvação e a vida eterna com Deus. Por quê? Por causa desse egoísmo. Sabe por quê? Desde o Éden, Satanás conseguiu plantar um desejo no coração do homem, que estava no coração dele, de Satanás, de ser Deus. De ser Deus. Você sabia disso? O homem tem esse desejo, irmãos. Ele está plantado desde que nós nascemos, desde o pecado original. Por que você acha que tem tantas religiões? Por que você acha que tem tantos ídolos? Por que você acha que tem tantos deuses nominados? Por que você acha? Satanás está por trás disso, mas ele conseguiu plantar isso dentro do homem. Você sabia que a maioria das seitas que existem, elas nasceram de pessoas que adoravam Jesus, que serviam Jesus, que foram crentes como eu e como você? Por que é que isso aconteceu? Por um desejo do nascedouro dentro da pessoa, de ser endeusada, de ser paparicada, de ter o ego amaciado. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é destrutivo. Você conhece o caso bíblico do mágico Simão, que viu os apóstolos orando e as pessoas recebendo o dom do Espírito, e ele quis pagar, ele quis comprar. Ora, por que ele queria aquilo? Porque ele queria que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo? Não, porque ele queria aparecer, ele queria se mostrar. Quando ele viu que aqueles homens estavam sendo ovacionados por causa disso, ele disse:
Eu quero isso, mas aquele desejo estava dentro dele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você se lembra quando os homens, eles se prostraram diante de Pedro, o endeusando? Ele rasgou suas vestes. Não, nós somos homens. Nós somos homens. Nós não somos objetos de adoração. Mas muitos, durante o passar da história, tiveram pessoas que se curvaram diante deles e eles se engrandeceram, eles se enobreceram. Nós temos que tomar cuidado conosco, irmãos, em relação a isso, porque assim como o homem tem o desejo de se endeusar, o homem também tem dentro dele o desejo de ter um Deus que ele veja, que ele apalpe, que ele toque. A raça humana é algo que está manchado no nosso DNA espiritual. Ela tem um desejo por ídolos. Isto é fruto do pecado original. Isto é fruto da consequência da queda. O desejo por ídolos. O nosso desejo primário, ou a nossa necessidade absoluta, é Deus. Essa é a nossa necessidade. Mas há uma diferença entre necessidade e entre desejo. Há uma diferença entre aquilo que eu preciso e entre aquilo que eu quero, que eu acho que eu preciso. Então, coloque a sua mente no que é correto em Jesus. Coloque a sua mente nos outros, na necessidade dos outros. Isso nos torna muito mais parecidos com Deus. As coisas do alto, terceiro ponto, versus as coisas naturais. Colossenses 3:2. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que nós nos preocupamos mais, hein? Com as coisas do alto? Ou com o nosso trabalho? Com o futebol? Com as contas que nós temos para poder pagar? Observe como que essas coisas, que não têm nenhuma duração eterna, que não farão parte do reino eterno, observe como que essas coisas tomam conta da nossa vida e nos absorvem muito mais o nosso tempo, a nossa forma de viver, do que as coisas que são eternas. Já parou para pensar que todas essas coisas, elas são um grande ataque de Satanás para nos desviar da vontade de Deus? Já parou para poder pensar? Se você fizer uma analogia das coisas que vão acontecer no céu, como será a nossa vida no céu, na glória, por assim dizer, com a vida que nós vivemos hoje na terra, observe, desde o que nós comemos até o que nós vestimos, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós conduzimos as coisas, a grande maioria, 99%, são todas aqui da terra. Todas. Nós vivemos absorvidos pelas coisas que compõem a nossa vida natural, irmãos. Pense nisso. Isso é muito sério. É por isso que a igreja dos últimos tempos, ela é uma igreja considerada fraca. Ela é uma igreja considerada uma igreja indecisa, uma igreja despreparada. É uma outra mensagem. Mas ela é uma igreja morna, justamente por causa disso. Porque ela está ali, um pêndulo, sabe? Ela está ali, flutuante. Isso é muito perigoso. Os faraós antigos, eles tinham um costume, eles acreditavam nos seus deuses, eles tinham um costume de que no momento final, os seus atos, tudo que eles fizeram de bom e de ruim, ficaria guardado dentro do seu coração. Observe isso. E que quando havia um determinado Deus que eles acreditavam, que quando eles chegassem para o juízo, esse Deus iria pegar o coração deles e o coração deles iria revelar todas as coisas de boas e todas as coisas ruins. Como a maioria deles sabia que haviam praticado atos ruins, e eles faziam essa avaliação no final da sua vida, e eles não sabiam como se voltar e quem era o Deus verdadeiro, esses faraós, quando iam morrer, eles pediam para o seu sacerdote tirar o coração deles e colocar um coração de pedra. Porque aí, quando aquele determinado Deus que eles acreditassem tomassem aquele coração e fossem medir as suas obras, eles não iriam encontrar nada, iriam então justificá-los e eles poderiam ter uma vida eterna boa. Eles acreditavam assim. Mas a grande verdade é que o coração deles era de pedra durante todo o período em que eles viveram. E eles não poderiam esconder de ninguém
os atos que eles fizeram. E não era no último momento da sua vida que um determinado Deus ia chegar e ia tirar o seu coração, depois que ele morreu, e através do seu coração iria ver tudo o que ele fez, absolvê-lo ou condená-lo. A vida não é assim. Mas muitas vezes nós vivemos exatamente desse jeito, como esses faraós, pensando que os nossos atos, eles poderão, na última hora, no último momento, ser completamente apagados. Isso é tão perigoso, porque enquanto nós estamos vivendo, nós estamos causando marcas, e nós estamos sendo marcados. Por isso que o que nós pensamos é tão importante. Observe isso. Nós vivemos em um mundo sistemático. Coloque a sua mente no que é correto. O inimigo vai fazer de tudo para poder te absorver. O inimigo vai fazer de tudo para fazer com que você coloque a sua mente nas coisas naturais, humanas, passageiras, carnais, temporais, tudo. E pode parecer muito difícil você sair de toda essa engrenagem espiritual, mas não é, porque Cristo veio justamente para nos libertar de tudo isso. 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisas tremendas preparadas para você. Mas eu quero te perguntar, você tem pensamentos negativos? Para nós concluirmos. Você está insatisfeito? Você pensa assim, está tudo errado. Tudo que acontece à minha volta está errado. E como se você fosse o único certo. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, é possível que você esteja sendo controlado, sem saber. Mas eu quero te dizer que existe uma esperança. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos. Antes de terminar, eu quero contar uma história. Conta-se que havia um príncipe, e esse príncipe era um excelente conquistador. Ele estava conquistando muitas nações, muitos reinos. E em um deles ele encontrou uma moça pela qual ele se apaixonou. Ele disse: é com você que eu quero me casar. Mas você é tão especial para mim, e eu estou no período de conquista, que eu vou mandar para você para um dos meus reinos. Não era o reino principal. Para um dos meus reinos, onde já está dominado. E vou te colocar lá, nesse reino. E vou sustentar você durante o período, todo o período em que eu faço as conquistas. Vou deixar você lá. E ele colocou essa moça nesse reino. E lá, ela tinha uma vida naquele reino. Ele estabeleceu naquele reino um lugar onde ele tinha primazia, onde ele tinha controle. Então ali não tinha bagunça, não tinha nada que não prestava. Era um reino solidificado e as pessoas viviam muito bem. De tempos em tempos, ele mandava um serviçal ir até essa moça e levar para ela suprimentos. Levar para ela bens, ouro, prata. Levar para ela pedras preciosas, levar para ela suprimento de comida, até para que ela pudesse comprar e etc. E ela então, esse servo chegava, levava as coisas para ela, e esse servo, esse enviado, ele precisava levar essas coisas para ela, ele levava também uma mensagem deste príncipe, e o príncipe pedia para ele: traga para mim a mensagem também da minha amada noiva. Ele era apaixonado por ela. Então foi a primeira vez, levou, e o servo voltou, e aí, entregou tudo, entreguei, e ela agradeceu, ela é muito agradecida, ela disse que está tudo bem. Falou mais alguma coisa? Não, disse que está tudo bem. Pois, no segundo momento, ele mandou mais um suprimento, um vestido bonito para ela, né? E ele pediu que ela experimentasse o vestido, e mostrasse para o servo, e o servo dissesse como é que ficou e tal, e mais uma vez aquele relatório do que ela iria dizer para ele. O servo foi, entregou tudo, suprimento, voltou. E aí? Não, ela disse que não está faltando nada, que ela não tem necessidade de nada, gostou demais do vestido e perguntou se da próxima ida minha, eu posso levar, se o senhor pode mandar para ela mais uns 2 vestidos. Porque ela está tendo uma vida muito bacana lá no reino, ela já foi participar de uma festa, e a festa foi muito legal, está conhecendo pessoas
sensacionais. Ela está extremamente feliz. Mais alguma coisa ela disse? Não. Ah, tá, tudo bem. Mandou de novo, passou um tempo, o servo foi, levou mais 3 vestidos, não 2, um mais bonito do que o outro. Ela experimentou, ficou maravilhosa e tudo. E ele perguntou para ela, falta alguma coisa? Não, está tudo muito bem, né? O príncipe pergunta, como é que você está? Tem algum recado para poder dizer para ele? Não, diga para ele que está tudo maravilhosamente bem. Como ele me trata bem. Na próxima vinda, peça que ele me mande sandálias. Eu preciso também de novas sandálias, perfumes, especiarias. E se ele pode mandar mais um pouco de dinheiro, a minha vida social está badalando. Ele está me proporcionando uma vida espetacular. Diga que está tudo bem. E o servo voltou. E o príncipe perguntou, e como é que foi? Não, ela está vivendo bem demais. Ela está muito feliz. Mas ela está feliz? Ela está muito feliz. Desde a primeira vez que eu fui, cada vez que eu vou, ela está mais feliz. Ela está mais alegre. Ela está mais regozijante. Ela inclusive está mais bonita. Com todo respeito, viu, príncipe? E ela disse mais alguma coisa? Não, ela não disse mais nada. Passou um tempo. O príncipe disse ao servo, vá até a minha noiva e leve esta carta. Ele disse, mas o senhor não vai mandar mais nada? Ela pediu mais dinheiro, especiarias. Ela pediu mais bens, mais posses. Olha, a vida dela está badalada. Entregue para ela esta carta. Ele disse, eu estou terminando o noivado. Mas o senhor não gosta mais dela? Sou apaixonado por ela. Mas eu não posso conviver com alguém que não tem saudade de mim. Eu não posso me casar com quem não sente a minha falta. Eu não posso me casar com alguém que só quer os meus benefícios. Eu sou apaixonado por ela. Eu a amo demais. Mas esse noivado está terminado e nós não podemos prosseguir para o casamento. Eu não posso estar junto com alguém que não me deseja. Nós temos que tomar muito cuidado para a nossa relação com Jesus, com a glória, com a eternidade, não se transformar numa relação aonde nós queremos os benefícios de Jesus, que nos promete uma vida com Ele na glória, e nós queremos os benefícios dele para desfrutar de uma vida aqui. E não temos o desejo de que Ele volte. E não temos o desejo de que Ele venha. E não temos o desejo de viver com Ele. É impossível. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que tem acontecido e que vai levar muita gente a passar uma eternidade sem Deus. Sabe onde isso começa? Aqui, ó, nos pensamentos. Quando os nossos pensamentos pelas coisas desse mundo estão tão absorvidos, estão tão dominados, que a gente não percebe o que está acontecendo. A gente acha que está tudo bem. Como aquela moça. A gente acha que está tudo maravilhoso demais. Está tão maravilhoso que ela se esqueceu. Ela não tinha saudade, ela não sentia falta do noivo, do príncipe, que queria se casar com ela. Ela não tinha nem o desejo de conhecer onde verdadeiramente era o reino dele. Ele a colocou em um reino emprestado, onde ninguém poderia fazer mal para ela, que ele já havia dominado. Mas ela não sentia sua falta. Quando a nossa mente ela está tomada pelo Senhor, nós sentimos falta de Jesus, nós sentimos falta de Deus, nós sentimos falta das coisas que a Bíblia diz que são verdadeiras. Essas coisas passam a fazer falta para a gente. E a gente quer viver este reino, esta vida, neste lugar que a Bíblia diz que existe e que foi feito para nós. E nós não permitimos que as nossas atitudes ou o nosso costume com esse mundo nos afaste dessas coisas tão reais do reino de Deus. A gente precisa fazer uma avaliação. A cultura do pensamento. A cultura do pensamento na família. Eu quero morar com Jesus, com a minha mulher, com os meus filhos, mesmo que lá a gente não tenha uma relação marital, mas nós teremos uma relação de família com cada um de vocês, com todos nós. Para isso a gente precisa fazer esse tipo de reflexão.
a gente precisa introduzir na nossa família, uma família que traz os pensamentos de Deus, a cultura de Deus dentro da nossa casa. Quero orar com você nesse momento. Você pode orar comigo agora? Você pode? Eu sei que você que está me ouvindo aí, do outro lado, pelo celular, não tem como a gente se tocar. Mas no ato de fé, você consegue estender a sua mão, como se a gente estivesse segurando as mãos aqui, um junto com o outro, para a gente poder orar e nos comprometer com Jesus, para que os nossos pensamentos não sejam controlados por esse mundo, para que os nossos pensamentos não se tornem um engano para nós, e nós pensemos que está tudo bem, mas às vezes estamos distantes de Deus, por aquilo que está ocupando a nossa mente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta noite de domingo da família, começando o mês de julho, nós oramos, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor, para que a nossa mente esteja voltada para Ti, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós estamos absorvidos, completamente tomados, por coisas que não Te glorificam, e às vezes diante da Bíblia, orando, frequentando o culto, tendo desejos de uma vida transformada e acreditando na vida vindoura, no reino vindouro, acreditando no céu, acreditando em Jesus. Mas às vezes a forma de viver está tão distante, Senhor, está tão longe da verdade. E muitas vezes ouvimos a Sua palavra, sentimos o Seu toque, mas depois voltamos a desejar coisas que nós nem sabemos por que desejamos, coisas que nós nem sabemos por que queremos. O ter está muito acima do ser. E isso tem feito com que tanta gente viva uma vida tão fraca, Senhor. Uma vida tão enganosa, uma vida tão voltada apenas para a festividade humana, passageira, a festividade que não é real e que a gente passa a desejar tanto. Senhor, nesse momento, limpa-nos disso, Pai. Tira de nós, Senhor, todo engano do pensamento, toda frieza da mente, em nome de Jesus, e nos devolva, Pai, para ter pensamentos, desejos voltados para Jesus, que nós possamos amar Jesus, desejar Jesus, pensar Jesus, que nós possamos pensar a palavra de Deus e colocar essa palavra acima de tudo e ter o amor, o desejo, o afinco de vivê-la, a não negar o Senhor em tempo algum, a não negar o Senhor diante de dificuldade nenhuma, porque senão, Senhor, no momento em que as coisas apertarem, no momento em que as coisas ficarem mais densas, no momento em que as trevas ficarem mais densas, nós corremos o risco de ponderar para o outro lado. Nós corremos o risco de sutilmente ser enganados pensando que tudo está certo. E nós não queremos isso, Senhor. No final de tudo, nós queremos passar contigo, viver contigo, porque no Senhor está a esperança real. Em nome de Jesus nós oramos. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarda-nos no Senhor. No Teu nome oramos, Jesus. No Teu nome te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te fortaleça, que Deus nos fortaleça e que nós possamos caminhar com Ele, na presença dEle, para a glória dEle. Quarta-feira nós temos o 7º elo da campanha Portas Abertas, mais um elo da poderosa corrente das 7 orações. Nós teremos um culto online na presença de Deus e vai ser tremendo. E no domingo que vem nós estaremos na Santa Ceia, na ceia do Senhor. Que você possa estar conosco com o coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus, para deixar Deus falar com você, para deixar Deus falar conosco e ser um tempo de vitória em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, nós abençoamos o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Nós abençoamos, meu Deus, esta igreja. Nós abençoamos cada família desta igreja no poder do nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento nós quebramos as maldições. Meu Deus, nesse momento nós repreendemos esta pandemia, o espírito de morte, o espírito de doença. Nesse momento nós quebramos o espírito do anticristo, que opera por trás de tudo isso, trazendo tanta destruição. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, para que as pessoas sejam libertas desse mal. Nós oramos, meu Deus, para que portas de vacina sejam abertas e as pessoas tenham saúde em nome de Jesus. Nós oramos por um tempo de bonança, por um tempo de refrigério. Nós oramos por uma trégua, Senhor, em nome de Jesus, a fim de que
mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, pela verdade da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Oramos, meu Deus, pelos nossos líderes, pastor Mário, pastor Antônio, pastor Estéfano, pastor Leandro, pastor Altair, pastor Itamar, cada pastor dessa igreja, cada precioso líder desta igreja local. Em nome de Jesus, nos abençoe a todos, Pai. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Boa semana. Fica com Jesus.